Eu queria checar aqui com vocês algumas regrinhas agora, né? Dando início aqui, podemos começar? Dando início aqui à nossa segunda parte dessa aula, eu queria trabalhar com vocês aqui com alguns dos pontos mais quentes para cair na prova de vocês envolvendo direitos reais, né? Eu acho que tem uma parte bem importante ali, que é a parte da posse, que sempre cai uma questão envolvendo posse, uma outra parte envolvendo o uso capião. Então eu quero checar aqui algumas regras com vocês. Quando a gente fala de posse, as duas grandes teorias sobre posse, e a gente só consegue entender propriamente o nosso sistema se a gente passar por essas duas teorias. De um lado vocês têm a chamada teoria subjetiva, vinculada ao nome do Savigny. Do outro lado, a chamada teoria objetiva, vinculada ao nome do Jhering. O Savigny, ele entende que a posse é o contato físico do sujeito com a coisa, contato físico do sujeito com o bem, que ele chama de corpus. Mas não basta o corpus, ou seja, além do contato físico do sujeito com o bem, tem que ter o quê? A vontade, o ânimo de dono. Agir como se fosse dono. Portanto, a posse é corpus, mas ânimos. Ânimos de dono, ânimos domini. Portanto, a posse é corpus, mais ânimos. Ânimos de dono. Pergunto para vocês. O locatário, o inquilino, no momento que faz o contrato de locação, pessoal, tem posse ou não? Sim. Tem? Por essa teoria aqui tem posse? Não. No momento que ele faz o contrato de locação, ele tem o ânimo de dono daquele bem? Não. Se fosse uma promessa de compra e venda, teria o ânimo de dono? Sim. Sim. O locatário não tem posse porque lhe falta o ânimos. Não tem posse porque lhe falta o ânimos. O locador... Olha o problema aqui também. O locador, no momento em que faz o contrato de locação, ele perde o quê? No momento que ele faz o contrato de locação, ele perde o quê? Não, não é a posse. Ele perde o quê? O corpus. Como ele perde o corpus, ele também não tem posse. Tá, professor, qual que é o problema? Se não tem posse, não podem se valer das ações possessórias. O locatário não tem posse porque lhe falta o ânimos. O locador não tem posse porque lhe falta o corpus. E Jhering vai dizer, não, a posse não é isso. A posse é a mera exteriorização da propriedade. É a mera exteriorização da propriedade. Complementem. Basta que o sujeito utilize o bem no seu interesse para que ele tenha posse. Basta que ele dê uma destinação ao bem no seu interesse para que ele tenha posse. Se ele está dando uma destinação ao bem no seu interesse, ele tem posse. Pergunto agora para vocês aqui, ó. Locatário e inquilino. O locatário, pessoal, está dando uma destinação ao bem ou ele dá uma destinação ao bem no seu interesse, sim ou não? Se ele está dando uma destinação ao bem no seu interesse, ele tem posse. Que tipo de posse? Já falamos aqui. E o locador? O locador, pergunto para vocês, o locador está dando uma destinação ao bem? Sim ou não? Sim. No seu interesse? Sim. Ele está retirando o que daquele bem? Os frutos, está recebendo os aluguéis, portanto ele também tem posse. Olha a diferença aqui. O locatário tem a chamada posse direta, o locador tem a chamada posse indireta, mas ambos são possuidores. E por que isso é importante? Se ambos são possuidores, ambos podem se valer das ações possessórias, um independentemente do outro. Ambos são possuidores, ambos podem se valer das ações possessórias. Pergunto para vocês aqui, ó. Moçada, teoria subjetiva. Teoria subjetiva aqui. É a teoria adotada como regra aqui no Brasil? Não. Qual que é a regra aqui no Brasil? Teoria objetiva. Então, olha aqui, essa aqui é a regra geral. Nós adotamos a teoria objetiva. Então, se perguntarem para vocês, olha como isso aqui é importante. Locatário aqui no Brasil tem posse, sim ou não? Comodatário tem posse aqui no Brasil?
Usufrutuário tem posse? Sim. Podem se valer das ações possessórias? Sim. Agora, se cair para vocês a seguinte pergunta, né? Adotamos a teoria subjetiva em alguma parte do ordenamento jurídico brasileiro? Aonde? Em matéria de uso capião, exatamente aqui, ó. Em matéria de uso capião, preciso ter o quê? O ânimos de dono. Em matéria de uso capião, nós adotamos a teoria subjetiva, porque precisa ter ânimos de dono, ou ânimos domini. Agir como se dono fosse. Agir como se dono fosse. Com ânimos, com a intenção de dono. Moçada, um amigo meu me ligou dizendo que ia entrar com uma ação, pedindo para que eu entrasse com uma ação de uso capião, porque ele morava numa casa alugada há 35 anos. Eu falei para ele, Rafael é o nome dele, meu amigo de infância. Rafa, você não vai ter sucesso se entrar com uma ação de uso capião. Não, mas por que, Sérgio? Eu tenho posse mansa, pacífica e contínua há muito tempo. Eu disse, você tem posse mansa, pacífica e contínua, mas você tem posse mansa, pacífica e contínua sem ânimos de dono. E para você ter sucesso numa ação de uso capião, você tem que ter o ânimos de dono. Algo que você não tem. Certo? Olha, não é exagero. Mais de 80% das questões, das discussões envolvendo demandas de uso capião, o que se discute é se existe ou não o ânimos de dono. Então, não esquecer, como regra geral, nós adotamos teoria objetiva, mas em matéria de uso capião, adotamos a teoria subjetiva. Cai assim, ó. Qual é a posse A de uso capione? Qual que é a posse A de uso capione? Qual é a posse que me permite entrar e ter sucesso numa ação de uso capião? Posse com ânimos de dono. Geralmente, como pegadinha, eles colocam a posse A de uso capione é a posse justa. Precisa ser posse justa? Pode ter invadido a área. A posse tem que ser uma posse de boa-fé, só na ordinária. Nas demais hipóteses de uso capião, o que eu preciso ter, pura e simplesmente, é posse com ânimos de dono, mansa, pacífica e contínua ou ininterrupta. Ok? Ainda em matéria de posse, ou cai as possessórias, ou cai a questão das benfeitorias. Então, checo elas aqui com vocês. Quais são as 3 grandes ações possessórias, pessoal? Reintegração. Reintegração de posse. Manutenção de posse. E o interdito proibitório. Eu entro com uma reintegração de posse quando ocorre o quê? Esbulho possessório, que é a perda total do bem. Perda total. Eu entro com uma manutenção de posse quando ocorre turbação, que é a perda parcial ou atrapalho. E eu entro com o interdito proibitório quando existe uma ameaça. Ameaça de esbulho de turbação. Reintegração de posse em caso de esbulho, manutenção de posse em caso de turbação, interdito proibitório em caso de ameaça. Essas 3 ações aqui são as chamadas ações possessórias típicas. São procedimentos especiais. Estão lá no 920 e seguintes do maravilhoso. 920 e seguintes do CPC. Né? 920 e seguintes do CPC. 2 expressões que eu quero que vocês destaquem aí. Ó. Primeiro, pergunto, depois eu coloco a expressão para vocês. Eu entrei com o interdito proibitório porque existia uma ameaça. No curso desse procedimento, que era uma ameaça, se transforma em turbação e esbulho. Eu tenho que abandonar o interdito proibitório e entrar com um novo pedido? Não. Basta que o sujeito peça e o juiz automaticamente converte o interdito em manutenção ou em reintegração. Mesma coisa. Entrei com uma manutenção porque a perda era parcial. No curso desse procedimento aí, a perda parcial se transforma em perda total. Basta que o sujeito peça para que o juiz automaticamente faça a conversão do interdito em manutenção e reintegração, da manutenção em reintegração. E mesmo, né, caso existisse uma perda total, essa perda total acaba sendo só a perda parcial, fungibilidade do juízo possessório. Está lá no 920 do CPC. Fungibilidade do juízo possessório.
fungibilidade do juízo possessório. Eu noto uma segunda expressão. Que expressão é essa? Dualidade ou duplicidade do juízo possessório. O que é dualidade ou duplicidade do juízo possessório? O réu pode demandar a tutela possessória na própria contestação. O réu pode demandar a tutela possessória na própria contestação. O réu pode dizer assim: seu juiz, sou eu que estou sendo turbado ou esbulhado. Seu juiz, o senhor conceda a tutela possessória para mim, não para o autor. Então, numa ação possessória típica, o juiz pode conceder a tutela possessória ao réu, desde que o réu peça. E ele vai pedir aonde isso? Na própria contestação. Então, o juiz pode pedir a tutela possessória, o juiz pode conceder a tutela possessória ao réu, desde que o réu peça. Desde que o réu peça. Onde que ele pede? Na própria contestação. Ok? Bom, reintegração de posse e manutenção de posse em interdito proibitório. Um outro ponto importante aqui é a questão das benfeitorias. Ó, moçada, prova sim, prova não, cai uma questão do que eu vou colocar aqui para vocês. Olha a situação. Vocês compraram um imóvel. Vocês foram enganados. Só que vocês não sabiam disso. Durante 6 meses, vocês fizeram uma série de benfeitorias nesse imóvel. 6 meses depois, vocês descobrem que foram enganados e vão ter que devolver o imóvel para o verdadeiro dono, para o verdadeiro proprietário. Moçada, só que vocês fizeram uma série de benfeitorias. Estão devolvendo o imóvel para o verdadeiro proprietário. O verdadeiro proprietário vai ser obrigado a indenizar as benfeitorias que vocês fizeram? Indenizá-los pelas benfeitorias que fizeram? Depende do quê? Depende das benfeitorias, né? Olha aqui. 3 categorias de benfeitorias aqui. Primeiro, benfeitorias necessárias. Benfeitorias imprescindíveis. Se a benfeitoria não for feita, o bem principal pode perecer. Eu preciso fazer a benfeitoria sob pena do bem principal perecer. Exemplo, meu pai consertou o telhado lá da casa dele que estava com problema de infiltração. Consertar a fundação de um edifício que está talvez com problema de infiltração também. Trocar a viga mestra de uma casa que está podre. Só uma benfeitoria absolutamente necessária. O bem principal pode perecer se a benfeitoria não for feita. Além de uma benfeitoria necessária, benfeitorias úteis. Melhoram, potencializam o aproveitamento do bem. Melhoram, potencializam o aproveitamento do bem. Eu aumentei a garagem da minha casa, pavimentei a entrada da minha casa. Isso pode ser considerado uma benfeitoria útil. Além das benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis, vocês têm as chamadas benfeitorias voluptuárias. As minhas preferidas. Aquelas benfeitorias de mero deleite ou recreio, ornam, embelezam o bem principal, trocar esse piso chinfrim por mármore de Carrara. Maçanetas que acariciam a mão dos alunos porque são folhadas a ouro. Quantas vezes eu já pedi isso para o doutor Henrique, né? Enfim, ele nunca me atendeu, perguntou uma vez se eu tinha algum problema, né? Benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Pergunto, benfeitorias podem ser feitas em bens móveis também ou não? Ou apenas em bens imóveis? Hã? Claro que em bens móveis também, né, professor? Pega um carro, trocar um pneu que está furado, uma peça do motor que está estragada, é uma benfeitoria necessária. Benfeitoria útil, colocar um item de segurança, um airbag, um ABS, um sinalizador no carro, isso pode ser uma benfeitoria útil. Uma benfeitoria voluptuária, neon embaixo do carro, né? Falei para vocês na aula passada, não falei que eu troquei a bolinha do câmbio do meu carro? Não? Então, além de ter colocado neon embaixo do carro, troquei a bolinha do meu câmbio, né, por aquela transparente com um cirizinho no meio. Ficou maravilhoso, né? Também coloquei banco de couro do Corinthians, né? Aí sim, né? É bonito, né? Libertadores 2012, né? Ficou um troço sensacional. Depois que eu coloquei esse banco de couro do Corinthians no carro, o bem principal virou o banco de couro, o carro acessório, né? Moçada, deixando a brincadeira de lado aqui, quem está de boa fé? Se vocês forem enganados, vocês estão de boa fé. Tem direito em indenização pelas necessárias? Sim. Além de direito em indenização, tem aquele chamado direito de retenção,
O que é isso, professor? Além da indenização, retenção. O que é retenção? Retém o bem principal até que a benfeitoria seja paga. Eu retenho o bem principal até que a benfeitoria seja paga. Eu fico com o bem principal até que a benfeitoria seja paga. Pelas benfeitorias úteis, quem está de boa fé tem direito de indenização e tem retenção. Pelas úteis, tem direito de indenização e tem retenção também. Eu retenho o bem principal até que a benfeitoria seja paga. Então, pelas úteis, eu tenho direito de indenização e retenção. A mesma coisa, pelas necessárias e pelas úteis. Já pelas voluptuárias, não. Quem está de boa fé tem que direito? Direito de levantar, retirar as benfeitorias. Direito de levantar, retirar as benfeitorias. Mas atenção, só pode retirá-las se ao retirá-las não destruir com o bem principal. Se ela não prejudicar o bem principal. Olha, pessoal, não sei se eu consigo tirar o mármore de Carrara que eu coloquei aqui e devolver o piso original. Talvez as maçanetas eu consiga. Portanto, eu só posso retirar se ao retirar não destruir com o bem principal. Agora pergunto. Vamos supor que a benfeitoria, vocês conseguem retirar ela. Só que o proprietário ficou encantado com a benfeitoria. Ficou apaixonado por aquele chafariz que vocês construíram no meio do quarto, em forma de coração, com dizeres: eu amo a OAB, eu amo a OAB. E agora sou favorável ao exame, antes não era. Né? Depois que você passa, né? Enfim, a gente muda, né, pessoal? A gente evolui, né? Passou no exame de ordem, a pessoa começa: não, acho que o exame é muito importante para a qualidade do ensino jurídico, né? Sempre criticou isso, absurdo, isso é um limite para eu exercer a minha profissão. Passou no exame, acho que o exame é muito importante, acho que o exame devia ser mais difícil, inclusive, né? Enfim, um bem necessário, né? Enfim, um mal necessário. Ou bem. Depois de passar a benfeitoria. Tá certo. Moçada, pergunto para vocês. Pelas benfeitorias voluptuárias, se o proprietário gostou da benfeitoria e quer que a benfeitoria fique, o que o proprietário pode fazer? Paga uma indenização e evita o direito de retirada. Paga uma indenização e evita o direito de retirada. Então, pelas benfeitorias, né, pelas benfeitorias voluptuárias, o possuidor de boa-fé pode levantar. Se o proprietário não quiser que ele levante, o proprietário paga uma indenização e evita o direito de retirada. E quem está de má-fé? Tem algum direito quem está de má-fé? Qual é o único direito daquele que está de má-fé? Ser indenizado pelas necessárias. O único direito, né, daquele que está de má-fé, ser indenizado pelas necessárias. O único direito, no caso daquele que está de má-fé, ser indenizado pelas necessárias. Ele perde as úteis, perde as voluptuárias. E anota em letras garrafais, ele não tem direito de retenção. O único direito que ele tem é ser indenizado pelas necessárias. Não tem direito de retenção. Tudo bem? Síntese, moçada. Benfeitorias necessárias e úteis, indenização e retenção. Pelas voluptuárias ele pode levantar. Só pode levantar se não prejudicar o bem principal. Se o proprietário quiser evitar o direito de levantar a benfeitoria, o chamado ius tolendi, que é o direito de levantar, o proprietário pode pagar uma indenização. Qual é o único direito do possuidor de má-fé? Ser indenizado pelas necessárias. Isso ainda para evitar enriquecimento ilícito por parte do proprietário, porque elas são imprescindíveis. O possuidor de má-fé não tem direito de retenção, perde as úteis, perde as voluptuárias. Ok?